Quase no fim do prazo, o Senado deve votar hoje a medida provisória da capitalização da Eletrobras. Os parlamentares correm contra o tempo porque o texto perde validade na próxima terça-feira. Se houver mudanças, a MP terá de passar por uma nova análise da Câmara. O relator da proposta, senador Marcos Rogério, vai apresentar o parecer nesta quarta-feira, mesmo dia da votação. Segundo ele, haverá mudanças, mas a espinha dorsal será mantida. Queremos aprovar a matéria no Senado Federal a tempo de voltar à Câmara dos Deputados, com as inovações introduzidas no Senado Federal, para que a Câmara possa deliberar sobre essas modificações todas. Marcos Rogério afirma que um dos focos do relatório será baratear as contas de luz. Redução de tarifa, modicidade tarifária, sem impacto para cima na conta de luz do consumidor. Pelo contrário, o foco aqui é reduzir a tarifa de energia. Funcionários da Eletrobras entraram em greve contra a capitalização, que ocorre em meio a uma das piores crises hídricas da história. Nesta terça-feira, entrou em vigor uma resolução da Agência Nacional de Águas, que limita o uso dos reservatórios das hidrelétricas de Furnas e Mascarenhas de Moraes, em Minas Gerais. Pela norma, o operador nacional do sistema elétrico deverá adequar a operação para manter o mínimo de 15% do volume útil até 30 de novembro. Em audiência pública na Câmara, o diretor do ONS, Luiz Carlos Ciocchini, descartou o risco de um apagão nos próximos meses. As soluções de curto prazo, elas têm caminhado bastante bem, estão sendo implementadas, estão sendo executadas e com isso nós reiteramos aqui que para o ano de 2021 não existe nos nossos cenários a previsão de racionamento, apagão, nenhuma dessas consequências negativas. O temor de uma crise energética preocupa tanto o governo quanto o Congresso. O tema foi discutido em reunião entre o presidente da Câmara, Arthur Lira, e o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, nesta quinta-feira. Lira descartou a possibilidade de um apagão, mas falou sobre o risco de um racionamento semelhante ao de 2001. Na ocasião, a escassez de chuvas causou uma série de apagões, obrigando o governo Fernando Henrique Cardoso a limitar o uso de energia, encarecendo a conta de quem consumia mais. O presidente da Câmara disse que a MP do racionamento, ainda em discussão no Planalto, pode dar mais segurança jurídica em relação à gestão dos reservatórios. O problema aí agora é de gerenciamento, não é de lei, né? Agora é gerenciamento de reservatórios, de outras escolhas, de economia, de educação, essas coisas, de conversar claramente, que é melhor você ter um dano controlado do que um dano incontrolado, né? A MP do racionamento só deve chegar ao Congresso após a votação da medida provisória que define as condições para a capitalização da Eletrobras. Atualmente, a União tem 51,82% das ações ordinárias da estatal. A expectativa é que esse percentual caia para 45%, mas com direito de veto em decisões consideradas mais sensíveis. Durante a tramitação na Câmara, deputados incluíram na proposta jabutis, ou seja, trechos que não estavam na versão original enviada pelo governo. Entidades ligadas ao setor elétrico e à indústria calculam que essas emendas podem custar até 41 bilhões de reais ao consumidor brasileiro. Haverá, isso é claro, concreto, uma crise energética muito pesada no Brasil e pega exatamente na contramão da tendência. Nós estamos numa crescente de consumo de energia elétrica. Isso significa a retomada da economia. Então, resumindo, haverá uma crise energética inevitável. Racionamento, sim, a partir de outubro e novembro. Racionamento significa exigência de redução de consumo. Isso é um contrassenso. Conversei com líderes no Congresso Nacional que dizem, inclusive, que esta situação vai impactar o debate político. O presidente da Comissão de Minas e Energia da Câmara, o deputado Edio Lopes, me disse que detém informações ali que mostram, inclusive, sobre a possibilidade do apagão. Presta atenção que o apagão é diferente do racionamento. Apagão é desligamento ou corte do fornecimento de energia. Então, isso vai exigir, sim, do governo uma ação muito firme e a criada de um gabinete de crise, que a CPI chama de gabinete paralelo.
o presidente da Câmara tem razão, vai exigir do governo uma atuação muito firme na gestão deste problema que vai impactar a todos. E é exatamente neste clima, neste cenário, que o Congresso Nacional, agora no Senado, já foi aprovado na Câmara, discute a descapitalização, ou seja, o início da privatização do setor elétrico. É importante porque o setor precisa de dinheiro, investimentos que a União não tem.